Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Levi aqui do canal Sempre Flá e tô aqui para falarmos um pouquinho do nosso Flamengo. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria muito de pedir a vocês, né, que se inscrevessem no canal, que acione o sininho aqui da notificação, né, e nos dê muitos likes. Cola esse dedo aí no like para a gente poder melhorar cada vez mais o nosso trabalho aqui no nosso canal, tá? Desculpa, vamos falar um pouquinho sobre o mercado da bola. Como é que está o mercado da bola? Bem, começando pelo Flamengo. Como todos sabem, né, o Flamengo ele ficou um pouquinho para trás nessa questão do mercado da bola, porque ele estava em negociação com o nosso técnico. No momento em que a gente já escolheu o nosso técnico, o técnico agora já foi escolhido, que é o Paulo Souza, e toda a sua comissão técnica, a diretoria do Flamengo agora vai partir para o mercado. Tá bom? Mas o Bruno Spindel ele deu uma entrevista essa semana passada, onde ele falou que o Flamengo não vai fazer loucuras no mercado, tá? Então o Flamengo vai ter que ser pontual, ele vai fazer algumas contratações de maneira pontual, somente. Tá? Não vai querer gastar 120 milhões, 80 milhões, 100 milhões em jogador. Não. Ele vai ser pontual. O que nós estamos precisando? O Paulo Souza vai detectar e vai falar para a diretoria vai ter o mercado. Tá bom? E nós sabemos que o nosso novo técnico ele gosta de jogar com uma linha de 3, aonde o Flamengo iria jogar com 3 zagueiros. Hoje nós temos o Davi Luiz e nós temos o Rodrigo Caio, que são os titulares absolutos nessa posição. Porém, nós precisávamos de um outro zagueiro para poder montar essa linha de 3 que o nosso técnico gosta de fazer. Tá? E é aí que está a questão do Flamengo não ter esse zagueiro que saiba jogar, que saiba sair jogando, que seja um zagueiro clássico que possa fazer essa linha de 3. Com isso, o Flamengo vai precisar sim contratar, né, um outro zagueiro. E quem seria esse zagueiro? Teria que ser um zagueiro que tivesse as qualidades, fosse um zagueiro técnico, um zagueiro que soubesse sair jogando com os pés, que tivesse um bom lançamento. Tá? Isso aí são as qualidades que esse zagueiro deveria de ter. E hoje tem um zagueiro, né, na Europa tem um zagueiro com essas qualidades. Sim, eu estou falando sim do nosso velho conhecido Pablo Mari. O Pablo Mari ele está disponível no mercado, tá? O Arsenal não vem utilizando ele no seu time principal e o Pablo Mari pode sim, tem muita chance de surgir novamente, né? De regressar novamente para o Flamengo, né? Ou por empréstimo ou de forma definitiva. Vai depender de como vai ser as negociações com o seu clube atual, o Arsenal. Um outro jogador, uma outra situação que tem é a questão do goleiro. Atualmente, no ano passado, nós sofremos um pouco com o goleiro. Por quê? Porque o Diego Alves ele é o dono absoluto da camisa número 1 do Flamengo. Porém, ele também, por conta da idade que ele já tem, ele vem sofrendo muitas contusões, vem ficando muito tempo afastado. E isso aí preocupa a diretoria. Por quê? Porque os reservas imediatos é o Gabriel, né? E o nosso Neneca. Como nós sabemos, são garotos ainda, promissores, né, são bons goleiros, mas que ainda não têm condições hoje de assumir a camisa número 1 do Flamengo e dar aquela segurança que a torcida quer. Tá bom? E isso daí eles não fazem. Então, diante disso, o Flamengo tem sim que buscar um outro goleiro. E um goleiro que está disponível hoje no mercado e que tem interesse em voltar ao Brasil se chama Neto. Esse goleiro hoje ele joga no Barcelona, seu clube atual é o Barcelona, e ele está com muita vontade de retornar ao Brasil. Esse goleiro ele despontou no Atlético Paranaense. Depois ele teve passagem por diversos clubes da Europa, aqui do Brasil e depois da Europa. Hoje ele está com 32 anos. Tá? Ele tem 32 anos. E é exatamente essa idade que faz criar um certo entrave. Por quê? Porque o Barcelona está querendo vender o jogador. O Barcelona não quer negociar por empréstimo, não tem interesse em negociar por empréstimo. O Barcelona quer vender. E o Barcelona hoje está pedindo nada mais, nada menos que 3 milhões, de 3 a 4 milhões de euros no jogador, que daria 17 milhões, né, de 17, 18 milhões no valor atual da nossa moeda, o que é um valor muito alto, né, para um goleiro de 32 anos.
Se ele tivesse uma idade um pouco menor, eu diria para você que seria uma excelente aquisição. Porém, com 32 anos, já fica uma coisa meio ruim pro Flamengo, tá? De repente o Flamengo consegue ele por empréstimo, ele tem o interesse de vir, de repente ele força uma barra lá, e esse goleiro vai surgir aqui no nosso Flamengo. Mas temos que ver como é que vai ficar essa questão da negociação, tá? E vamos falar agora, né, do que todo mundo tá falando aí nos últimos dias, que é do Felipe Coutinho. Gente, Felipe Coutinho, o Flamengo está muito interessado no empréstimo desse atleta. Seria uma excelente aquisição, um jogador muito bom, um jogador muito técnico, um jogador que iria somar muito nesse time do Flamengo, que já é bom, tá? Mas o problema também, novamente, torna a falar, o Barcelona não quer emprestar, o Barcelona quer vendê-lo. E o preço que o Barcelona está pedindo, gente, é 25 milhões de euros, que daria aproximadamente 190 milhões de reais. Então é uma quantia muito alta e que o Flamengo não está disposto a pagar. Tá? A compra mais alta que o Flamengo fez até hoje foi do Pedro, que custou aos cofres do Flamengo 75 milhões de euros. 75 milhões de reais, desculpa. E o Flamengo não está disposto a fazer isso novamente, comprar um jogador por esse preço. Tá bom? Então isso daí também já deixa um pouquinho meio que travada essa negociação. Mas no mundo do futebol tudo pode mudar. Tá? O Flamengo de repente pode chegar lá e desembolsar o dinheiro, ou como o Flamengo pode de repente conseguir um valor menor, ou o Flamengo ir lá e conseguir ele por empréstimo, tá? Mas existe sim um interesse muito grande do Flamengo nesse atleta, que pode surgir sim aqui no Brasil e no Flamengo. Falando dos outros clubes também que estão aí no mercado da bola, a gente não fala muito sobre o clube Cuiabá. O Cuiabá, gente, como a gente sabe, ele é um clube empresa, ele é um clube de empresários. Ano passado ele começou a fazer um campeonato brasileiro muito bom, muito interessante. Chegou a figurar ali na oitava, nona colocação. Depois ele teve uma queda e terminou o campeonato, né? Na segunda parte ele teve uma queda e terminou o campeonato em 15º. O que o Cuiabá queria, o objetivo do Cuiabá no ano passado era permanecer na primeira divisão. Objetivo alcançado. Esse ano o Cuiabá começa a querer investir até para poder tentar o outro objetivo dele, que é em 2023 tá na Copa Sul-Americana. Tá? E para isso eles já trouxeram, eles ficaram, né, em definitivo com 2 jogadores do Flamengo, que é o Max e o João Lucas, do lateral, que fizeram um campeonato até muito interessante por esse clube. E também eles trouxeram, gente, pegaram do Bahia o meio-campista Rodriguinho, né? Aquele mesmo Rodriguinho que jogou lá no Corinthians, que foi para Índias, que depois o Flamengo fez de tudo para tentar contratar ele, mas ele não quis vir na época, começou a dificultar uma série de coisas e o Flamengo acabou pegando o Arrascaeta na época, tá? Então o Rodriguinho voltou novamente pro Brasil, atuou no Cruzeiro, não deu certo, foi pro Bahia, também não deu certo, era reserva lá, e hoje ele foi adquirido pelo Cuiabá, que para mim foi uma excelente contratação do Cuiabá, tá? E agora, nessa semana, o Cuiabá também pegou o Jô, aquele Jô que estava lá no Corinthians, aquele centroavante. Que pro Cuiabá, gente, tá muito bom, né? Para os objetivos do Cuiabá tá muito bom, tá? Contratou, tá fazendo umas contratações bem interessantes. Então tem que ficar de olho nesse clube, tá? Um outro time também que tá querendo ir ao mercado é o Corinthians. Só que o Corinthians, gente, ele tá sonhando com uma coisa muito além da sua capacidade. Por que eu falo isso? O Corinthians quer contratar o Cavani, né, o uruguaio Cavani. O Cavani é um salário absurdo, muito alto. O Flamengo, uma época, estava até interessado nele. Porém, ele é um salário muito alto. Não tem como pagar um salário do que o Cavani ganha hoje lá na Europa, tá? E comprar ele, porque o clube que ele atua atualmente, que é o Manchester United da Inglaterra, não quer emprestar, quer vender. Será que o Corinthians vai ter essa bala toda para chegar lá e comprar o Cavani? Não sei, mas o interesse existe sim. O São Paulo, né, por enquanto, se limitou-se à contratação do Rafinha, né, do lateral direito, aquele que atua no Flamengo, tá bom? O Fluminense também continua com as suas contratações, né, mas em definitivo, por enquanto, ele tá querendo fechar com o Germán Cano, aquele centroavante do Vasco, tá praticamente tudo certo. O William Bigode, que jogou no Palmeiras, também já tá certo. Então o Fluminense também tá montando um time bastante interessante para o campeonato
brasileiro. Uma outra notícia é que o Clube Mônaco, lá da França, o clube francês do Mônaco, né, tá muito interessado em adquirir os direitos federativos do nosso Lázaro, o nosso meio-campista Lázaro. Porém, eles querem pagar 3 milhões de euros, que daria 17 milhões de reais. O Flamengo pode vender o Lázaro por apenas 3 milhões, né? Até porque ano retrasado, em 2020, o Flamengo ele recusou uma mesma proposta pelos mesmos 3 milhões para um clube inglês, na época, pelo Lázaro. Então não pode agora que o garoto está começando, né? Por enquanto ele ainda não conseguiu fazer uma boa atuação no time principal, mas é um jogador que tem diversos recursos, um jogador extremamente habilidoso, e que pode ser utilizado sim em algum momento pelo Flamengo, né? Vai ser utilizado agora no Campeonato Carioca, no início, e vamos ver se de repente ele engrena e possa fazer um grande campeonato, e quem sabe de repente ir para a Europa, que é o sonho de todo garoto, mas por uma quantia maior, que seja bom para ele, que seja bom para o Flamengo, tá? O Flamengo esse ano, gente, também de 2022, ele vai disputar 5 campeonatos, né? A gente vai disputar o Carioca, a gente vai disputar a final da Supercopa, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, tá? Então, dos 5 campeonatos, o Flamengo espera arrecadar só em cota de televisão, gente, o montante aproximado de 223 milhões no final do ano, só com as cotas de televisão nesses campeonatos, tá bom? Isso é menor do que o do ano passado. Ano passado o Flamengo conseguiu 279 milhões em cota de televisão. E no ano de 2019 foi a maior cota que a gente já teve até hoje, que ficou em torno de 319 milhões de reais. Isso tudo porque o Flamengo também disputou na época o Mundial Interclubes, e foi um dinheiro a mais que entrou nos cofres do Flamengo. Aí você me pergunta, mas Levi, por que está diminuindo? Gente, a ideia da diretoria do Flamengo é cada vez mais ficar menos dependente das cotas de televisão. O Flamengo quer sim ganhar 220, 230, 250, sei lá quantos milhões, mas desde que ele não dependa somente de cota de televisão. Ele não dependendo da cota de televisão para esse montante, o que pode acontecer? O Flamengo pode negociar com a própria televisão um valor maior, né? Isso é o objetivo do Flamengo. Fazer uma negociação num valor bem maior do que o que a televisão oferece hoje, tá? Mas por isso que a média vem só decaindo. Foi 319, aí agora passou para 273 ano passado, e esse ano o Flamengo espera arrecadar 223 milhões, que vamos combinar, já é uma quantia bem interessante, tá bom? E outra coisa, tá, gente? A Rede Globo de televisão, ela tá negociando com a Conmebol para ela voltar a ser a detentora dos direitos de televisionar a Libertadores da América. Eu particularmente, Levi, eu gostaria muito, porque eu acho que a transmissão da Rede Globo é fenomenal, tá? O SBT veio com essa ideia de querer televisionar, só que o SBT só televisionou jogos dos times de São Paulo. Então, nas praças de São Paulo. Então, se você for ver, do jogo do Flamengo teve 1 ou 2. O resto foi tudo jogo de São Paulo. E a gente tinha, né? Algumas pessoas tinham que ver na TV paga. Nem todo mundo tem condições de ter uma TV paga, né, gente? Vamos combinar. Então, se a Rede Globo de televisão voltar novamente e está bem adiantada as negociações com a Conmebol, eu acho que a Rede Globo vai voltar a ser a detentora dos direitos da transmissão da Libertadores da América, tá? E para terminar o nosso vídeo aqui, tá? Eu vou falar só um pouquinho sobre como é que tá a situação do Arrascaeta, nessa negociação aí que já tá indo já há bastante tempo. O Arrascaeta, gente, a negociação com o atleta já está bem adiantado. Já posso te garantir que ele vai renovar sim com o Flamengo. Ele vai renovar. Porém, quem ainda está entravando a coisa é o empresário dele. Por quê? O empresário quer porque quer que o Flamengo compre os 20% que o Defensor, né, o clube Defensor lá do Uruguai, tem do Arrascaeta. Ele quer que o Flamengo compre esses 20%. Por quê? Se ele comprar esses 20%, gente, o empresário vai levar uma fatia gigante nisso daí. Ele vai levar uma fatia muito grande nessa grana. Então, interesse para ele que o Flamengo pague essa quantia que ele já estipulou o preço. Desculpa, gente.
porque ele vai levar uma quantia bem considerável nessa brincadeira. Só que o Flamengo não está disposto a comprar. O Flamengo não quer comprar esses 20% que ainda tem no defenso, tá? O Flamengo vai fazer sim, vai acabar essa briga, essa queda de braço vai ser vencida pelo Flamengo, porque é o interesse do jogador em permanecer no clube de regatas do Flamengo, tá bom? Então provavelmente essa semana, no mais tardar na semana que vem, o Flamengo deve sim fazer o contrato, renovar o contrato do Arrascaeta por mais 5 anos, mais 5 temporadas, tá bom? Galera, esse foi o meu recado de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Mais uma vez, peço que vocês se inscrevam no canal, que acione o sininho das notificações, né? E que também comentem, compartilhem os nossos vídeos, tá? Dá essa força aí pra gente, que a gente precisa muito do apoio de vocês, tá bom? Cola esse dedo aí no like, dá bastante like pra gente, que cada vez que vocês fazem isso, o nosso canal tende a crescer cada vez mais. Tá bom? Espero mais uma vez que vocês tenham gostado, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês que está me assistindo, tá bom? E saudações rubro-negras. E aqui, ó, é sempre Fla.